Olá, irmãos, iniciando hoje o vídeo, a paz do nosso Pai do céu e do nosso Rei, nosso Messias, que está à direita do Pai Todo-Poderoso. Irmãos, essa passagem na Escritura que eu li no vídeo anterior, que eu estava lendo outros vídeos, que é Jeremias 4, versos 5 ao 9. A palavra do nosso irmão profeta Jeremias diz: Anunciai em Judá e em Jerusalém, fazei ouvir e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Levantai a bandeira rumo a Sião, fugi e não fiqueis parado, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações se pôs a caminho para Sião. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as suas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Criador não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Criador, que o rei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Irmãos, essa passagem aqui é muito importante nas Escrituras, que fala exatamente naquele dia. Todas as vezes os profetas que vieram antes do Messias, Isaías, Jeremias, outros profetas, eu dou sempre o exemplo de Isaías e Jeremias, mas tem Ezequiel, Miqueias, tem nosso irmão profeta Oséias, que são partes das escrituras que ficaram no Antigo Testamento quando você lê a Bíblia. Então não se esqueça, o Antigo Testamento, 80 a 90% de mentiras e 10 a 20% de verdades. As partes que são verdade, meus irmãos, é exatamente o início que fala de Gênesis, bem o iniciozinho que fala da criação, e a partir de Jeremias, a partir de Isaías e Jeremias, tem alguns profetas que são 24 anciões, que são a escritura da verdade, que quando o Messias veio, ele anunciou e cumpriu ela. Cumpriu as escrituras, cumpriu a palavra do Pai, que é os mandamentos, a lei do nosso Pai, e repartiu com nossos irmãos. O que ele ouviu do Pai, ele falou a todos nós. Por isso, quando lemos a palavra do Messias, nosso Rei, ele fala tudo que ele ouviu do Pai e anunciou a nós. Embora muitas coisas não chegaram ao nosso conhecimento, mas o que chegou é suficiente para que nós, em espíritos, vamos até ele, até o Pai e até o Messias. Na verdade, até o Messias. Só vamos ao Pai em espírito por intermédio do Messias. Irmãos, analise essa parte nas Escrituras que fala daquele dia que é o dia que o mundo que vivemos volta para o Criador, o nosso Pai, e para o Messias, nosso Salvador. Que eles o criaram, sendo que o mundo foi entregue ao maligno, e esse momento de que o mundo voltar para o Criador, para o nosso Pai e para o Messias, os profetas sempre anunciavam como sucederá naquele dia, ou seja, aquele dia. E aqui fala exatamente de que haverá destruição em todas as cidades. Meus irmãos, isso é verdade. Vocês veem, essa parte da escritura fala exatamente o que? Gritar em alta voz, dizendo... tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. Essa parte aqui, tocar a trombeta, vocês também podem
ler o Apocalipse e entender o que vai surgir durante as trombetas, que é o período de grande tribulação. E aí vocês perguntam, por que as cidades serão destruídas? Meus irmãos, porque vai cessar desse mundo toda a idolatria, toda a Babilônia religiosa. Vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E não se esqueçam, depois depois de um dia, o Messias vai vir, depois de um dia vai haver o julgamento final. Depois do julgamento final, o Messias vai fazer tudo novo aqui na Terra, tudo novo. A mesma coisa como era o Jardim do Éden. E o Messias vai fazer perfeito. O Jardim do Éden hoje, o Jardim do Éden aqui na Terra, hoje ele está selado com anjos. Mas depois do milênio, depois do julgamento final, o Messias vai fazer tudo perfeito aqui na Terra. Então, o que tem aqui precisa ser derrubado, que é exatamente a Babilônia, a, toda a idolatria, todas as religiões, todas as imagens esculpidas, construções inúteis que os homens fizeram para adorar demônios, ídolos, que não vai haver nesse mundo. Será tudo novo e perfeito, né, meus irmãos? Não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá roubos, não haverá, porque só quem vai habitar serão irmãos, família, que amam uns aos outros. Por isso que o mandamento que o Messias deu, eis que um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Por que o Messias disse isso? Porque amar uns aos outros é um mandamento eterno. Então, meus irmãos, acompanhando aqui mais um pedacinho da palavra do nosso Pai com vocês, por intermédio do profeta Jeremias. Jeremias 5, 26 ao 31. Essa parte é muito importante aqui para despertar os irmãos que estão no sistema religioso, nas religiões, nas garras de Satanás, seus anjos e seus ministros, sendo enganados por eles. Olha como o nosso Pai fala, por intermédio do profeta Jeremias. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, que dispõem armadilhas, mas para homens. Como a gaiola cheia de pássaros, assim são as suas casas, cheias de fraude. Por isso, se engrandeceram e se tornaram ricos. Engordaram, tornaram-se nédios. Seus feitos malignos ultrapassaram as medidas. Não defendem a causa dos órfãos e são bem-sucedidos, nem julgam o direito dos pobres. Não castigarei eu estas coisas? Diz o Criador. Acaso de um povo como este não me vingarei? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E meu povo gosta sim, porém o que farei quando chegar ao fim? Então, meus irmãos, essa parte da escritura é muito importante também, que aqui novamente fala dos falsos profetas, dos sacerdotes que hoje são sacerdotes, pastores, padres, bispos, cardeais, aqueles sacerdotes lá da Igreja Universal, de várias outras denominações, são milhares hoje. Tem o judaísmo, catolicismo, protestantismo e muitos outros ismos, bandismo, islamismo, budismo. Então, cada um fazem os seus próprios altares, seus próprios templos religiosos e assim idolatram demônios. Engana muita gente no mundo. Meus irmãos, essa parte é muito importante. Vocês analisarem o verso 9, Jeremias 4, verso 9, o nosso Pai fala assim, ó:
Sucederá naquele dia que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Notem, os reis e os príncipes, os reis deste mundo, os líderes das nações, os príncipes, também não somente príncipes herdeiros dos reis desse mundo, e sim os principados e potestades, que são os demônios, eles perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados. Sacerdotes, pastores, padres, fariseus, rabis, pais de santo, todos os líderes religiosos, sem exceção, ficarão pasmados. E os profetas estupefados. Os falsos profetas. Aqui está falando dos falsos profetas, meus irmãos. Messias disse, se vocês lerem Mateus 24, ele fala dos sinais que haveria da sua vinda. A primeira coisa que ele fala: cuidado que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos messias. Então, meus irmãos, fiquem atentos a esta parte aí das escrituras. E aqui, novamente, em Jeremias, para tu ver como é que o nosso Pai envia a palavra dele aos seus filhos para anunciar. E aqui novamente fala, os profetas, em Jeremias, no capítulo 5, meus irmãos, entre o verso 26 e 31, tem a parte aqui no final, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E meu povo gosta assim. Porém, o que fareis quando chegar ao fim? Notem, tem os falsos profetas que estão, como eu disse, na Bíblia, porque 80, 90% é falsos profetas. A Bíblia no Antigo Testamento, 80, 90% são falsos profetas. É demônio, anjo caído, do início ao fim do Antigo Testamento da Bíblia. Enquanto que o Novo Testamento da Bíblia, meus irmãos, é tudo verdade, que fala do Messias e dos apóstolos, sendo que 10, 20% é adultério do judaísmo. Os primeiros adulterários, os que mais adulteraram foi a religião do judaísmo, que o nosso Messias, os apóstolos eram galileus, e eles adulteraram as escrituras, falando que o Messias era judeu, de Jerusalém. Então tem muito adultério, muito adultério. E um era dos 12 que o Messias andava com o Messias, um era judeu. Foi exatamente o que o traiu e se suicidou, que era a fruta podre. O Messias tira a fruta podre e coloca o nosso irmão Tarso, nosso irmão Saulo de Tarso da Turquia, que foi um dos maiores apóstolos. E mesmo assim pegaram as escrituras, que é verdade, verdadeira, original, e adulteraram muitas coisas. Depois o catolicismo adulterou muita coisa também. E por último, adulterou mais foi o judaísmo, foram os primeiros. O judaísmo adulterou muito. Depois veio o catolicismo, adulterou um pouco, mais um pouco. E, por último, o protestantismo evangélico maçônico gospel. Cada vez eles fazem uma versão diferente da Bíblia e muda muitas coisas nas escrituras para poder favorecer eles, não denunciar as obras, para poder o povo não perceber que os profetas, que o Messias, os apóstolos, denunciam as obras deles o tempo todo. Então os falsos profetas profetizam, os profetas profetizam falsamente. Quem profetizou falsamente? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Malaquias e outros. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Quem se beneficia das obras dos falsos profetas? São aqueles que estão nos templos religiosos pregando os falsos profetas. Então, o pastor, ele se beneficia com os falsos profetas.
um padre se beneficia com os falsos profetas que estão na Bíblia. Então, meus irmãos, todos os líderes religiosos que pregam em templos de pedra, templos feitos por mãos humanas, que o Pai não habita, o Pai sempre viu os profetas para avisar que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, em templo feito por tijolos, templos de pedra. Ele não habita. O primeiro templo de pedra feito foi Salomão, que escravizou o povo, fez o povo construir o templo para ele. E aquele templo lá, ele reuniu toda a idolatria de diversos povos e nações e fez entrar dentro do templo. Encheu aquele templo de deuses estranhos, de demônios. E sem contar que Salomão fazia consultas com demônios, fazia. Por isso que eles faziam muitos sacrifícios. Matavam animais, crianças, porque ali quem aparecia para eles? Demônios, caídos. Mas como o Messias disse, meus irmãos, vede o rei Salomão. O Messias ainda falou assim, ó: observai os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, digamos assim, toda a sua glória, ou melhor, em toda a sua riqueza, ele se vestiu tão lindo quanto os lírios do campo. Ou seja, até uma planta, uma coisa tão simples é mais lindo do que a riqueza que Salomão fez em se vestir dela. Então, meus irmãos, essa parte aqui é muito importante. Jeremias 5, 26 ao 31. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitos passarinheiros, que dispõem armadilhas, mas para homens. Nota, eles fazem, os líderes religiosos, seus seguidores, eles fazem armadilhas. Eles ficam espiando o povo e fazem armadilhas para capturar pessoas e encher os templos deles religiosos. Aí eles mandam seus emissários, seus ministros para levar jornal, ir de casa em casa, chamar o pessoal. Só que não para serem livres, e sim uma armadilha para que as pessoas vão ao templo religioso e se tornem escravos de anjos caídos. E assim idolatrar demônios e acabarem com isso, se desviando da salvação que é o Messias, do caminho que é o Messias. Então, como a gaiola cheia de pássaros, assim são as suas casas, seus templos religiosos, cheios de fraude. Por isso se engrandeceram e se tornaram ricos. Aí tu pega, multiplicar os templos, as casas deles, os megatemplos, os grandão, tipo o templo do rei Salomão, catedral do Rio de Janeiro. Eles enchem de pessoas, botam milhares de pessoas lá dentro. E lá eles exploram o povo, sugam da ovelha a gordura e a lã. E com isso eles ficam como ricos, porque as pessoas trabalham o mês inteiro, dia a dia, e vai lá e sustentam esse bando de vagabundo que tem salários milionários, mansões, carros e mais carros, iates, jatinhos, e se tornaram ricos à custa do suor das pessoas, não do próprio trabalho, não do próprio suor. Engordaram, tornaram-se nédios. Seus feitos malignos ultrapassaram as medidas, não defendem a causa dos órfãos
e são bem-sucedidos, nem julgam o direito dos pobres. Não castigaria eu estas coisas, diz o Criador. Acaso de um povo como este não me vingarei? Notem, meus irmãos, aqui já é nosso Pai falando do dia que está por vir, que é o dia de juízo. E aqui, nosso Pai fala que eles, os líderes religiosos, os falsos profetas, os pastores, padres, bispos, o que acontece? Eles não defendem o direito não defendem a causa dos órfãos e os direitos dos pobres. Se a pessoa é pobre, vai lá e enche de riqueza um líder religioso que já é rico, torna ele mais rico ainda. O que esses líderes religiosos estão fazendo? Eles estão indo contra o direito dos pobres. Aí as pessoas deixam de comprar para os seus filhos comida, roupa, deixam muitas das vezes de comprar alimento, muitas das vezes de pagar contas em casa, fazer algo útil ou ajudar o próximo, o órfão que está jogado na rua, a viúva, o estrangeiro, muitos outros que passam necessidade diante de nós. Aí, o que acontece? E tornam esses líderes religiosos mais ricos. E eles são gananciosos, avarentos, porque eles querem mais e mais e mais, todo dia. Enriquecer e espalhar cada vez mais seus feitos malignos, seus templos feitos por mãos humanas e suas obras infrutíferas das trevas. Irmãos, fazendo um comentário, passando entendimento, repartindo entendimento com os irmãos dessa passagem de Jeremias, eu deixei aqui: a luz resplandece. No meio do povo existem perversos, eles armam ciladas para pegar homens, capturam nos seus templos religiosos, exploram o povo. Esses profetas, sacerdotes, pastores, padres e etc. engordam e ficaram ricos à custa da enganação do povo. Suas igrejas de pedras multiplicam. Além das religiões explorarem o povo, eles não praticam a justiça ao órfão, viúva, estrangeiro e pobre. A ganância desses pastores ultrapassaram as medidas. O povo sustenta esses vagabundos e ainda aplaude. O Pai do céu já determinou o fim. E o que esses cães gulosos vão fazer? Porque eles estão aprontando bastante aí. Mas falta muito pouco para o Messias vir. Falta muito pouco. E o que eles vão fazer? Argumento eles não vão ter. Para enganar tanta gente, para explorar tanta gente. Nosso Pai pergunta: o fim, o que eles vão fazer quando se chegar ao fim? O fim desse mundo já está determinado. E notem, meus irmãos, essas partes muito importantes nas Escrituras, que diz exatamente: muitos pobres desiludidos, muita gente desiludida, viúvas, vão a esses lugares pensando que ali habita o Pai, né? E quando chega ali, eles não conseguem muitas das vezes nem um alimento, nem um calçado. Talvez, se eles entrarem descalços lá, até expulsem eles de lá.
E eles ricos saindo com seus carros dos templos, eles não são capazes, muitas das vezes, nem de comprar uma cesta básica para uma viúva. Existe em muitas religiões a caridade, meu Deus. De fato é. Mas não pelos líderes religiosos, não pelos cães-gulosos, não pelos mercenários que exploram o povo. E sim pelo povo que é enganado lá dentro. Que vê aquilo, muitas das vezes é o que doa uma cesta básica, doa roupas. Por isso que eu falo, muita gente que está lá estão numa grande armadilha. Não sabe que estão sendo enganados. E é como diz, suas como 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 espreitam os passarinheiros que dispõem armadilhas para homens. Ou seja, eles fazem armadilhas, imagina, as armadilhas que se pegam pássaros. Sendo que os líderes religiosos, os que estão à frente dos templos de pedra, das religiões, eles fazem armadilhas para capturar homens. Armadilhas. Então, meus irmãos, vocês conseguindo sair das religiões, que o Pai se agrada, que você socorra o órfão, a viúva, o estrangeiro, os pobres. O que é direito para o nosso Pai? O que é bom, é prazer para o nosso Pai? Ao invés de você sustentar as obras de quem já tem muito, de ricos, de nédios, o que vocês fazem? Façam por quem precisa, por quem não tem. Não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem o que... É isso que o nosso Pai sempre pede, meus irmãos. Reparta com o faminto, com o aflito. Não sustente as obras desses vagabundos que já estão ricos, já têm tudo e não reparte com os irmãos. Não se tornem cúmplices das obras religiosas deles, das obras infrutíferas das trevas. Irmãos, estava comentando na outra passagem de Jeremias sobre o tocar da trombeta na terra. Daqui a algum tempo eu vou ver se eu faço um vídeo sobre as trombetas que hão de se tocar na grande tribulação e vou repartir com os irmãos. Então essa passagem de Apocalipse 9 vai ficar pro próximo vídeo. Então um forte abraço a todos os irmãos, a paz do nosso Rei, que é o nosso Messias, que está à direita do Pai Todo-Poderoso, no reino do céu, que em breve há de vir. A paz a todos os irmãos. Forte abraço.